Princípios bíblicos para a travessia de mares revoltos. Leia comigo o versículo 12. Romanos 12, 12. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Quero convidar você a ler comigo e com a sua família. Você que está acompanhado aí, leia junto. Se estiver sozinho, saiba que você estará lendo com muitas outras pessoas que estão nos acompanhando agora e nos acompanharão posteriormente. Romanos 12, 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Existem aqui, meus irmãos, princípios bíblicos para a travessia de mares revoltos. E eu quero fazer aqui no texto o primeiro destaque, a primeira lição para a nossa vida. A esperança no Senhor é a nossa alegria. A esperança no Senhor é a nossa alegria. Esperança nesse texto é uma confiança esperançosa em alguém digno de confiança. É a esperança de um futuro divinamente construído. É a ação de Deus que é capaz de tomar uma circunstância adversa, mas a nossa confiança nele é tão grande, é tão clara e é tão intensa, que nós vamos descansando nele e recebendo da parte dele esse aporte de esperança. Nós esperamos num momento como esse, que sejamos amparados por diversas formas, por diversas pessoas ou em circunstâncias especiais. E Deus nos oferece esse aporte de esperança, essa confiança esperançosa de algo divinamente construído, de uma ação de Deus na nossa vida. Agora, é preciso que você entenda o que é esperança no Senhor, ou por que a nossa esperança vem do Senhor. Se você puder abrir comigo o Salmo 20, você vai ler comigo o Salmo 20, versículos 7 a 9. Salmo de número 20, versículos 7, 8 e 9. Veja como é clara a nossa confiança no Senhor e como nós podemos traduzir a nossa esperança no Senhor. Salmo 20, versículos 7, 8 e 9 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Compreenda, toda esta fala de carros e cavalos era o que havia de mais avançado na tecnologia bélica daquele tempo. Os exércitos confiavam em seus carros, em seus cavalos, na tecnologia bélica daquele tempo para enfrentar os seus adversários. Mas veja como se porta o povo de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Olha o que acontece com eles. Versículo 8. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Veja a ênfase aqui, eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé, porque a nossa esperança está no Senhor. Essa confiança esperançosa que nos leva adiante. A esperança do Senhor é a nossa alegria. Veja, quando há um cenário de não esperança, quando o nosso olhar está enxergando apenas o que todo mundo vê, quando as circunstâncias falam tão mais alto, que a nossa mente é cheia dessas informações, a nossa esperança vai se dissipando. O nosso olhar para essas coisas vai quebrando toda a nossa sequência de busca ao Senhor. Mas quando a nossa esperança está no Senhor, os nossos olhos espirituais são abertos e há para nós, finalmente, alegria. Nós olhamos para o futuro com alegria, porque o nosso olhar é cheio de esperança. Mas há um detalhe importante: quando o que se espera demora a acontecer, quando o que se espera demora a acontecer segundo a nossa perspectiva, e isso é muito pessoal, há uma resposta de Deus até em situações assim na nossa vida.
Veja, Provérbios capítulo 13, versículo 2. Se você puder, abra comigo. Provérbios capítulo 13, versículo 12. 13, 12. Provérbios 13, 12 diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Veja, quando a expectativa está nas coisas, quando a expectativa está numa notícia, quando a expectativa está num ser humano, quando a expectativa está numa mudança de cenário, quando a nossa esperança está nisso, olha o que diz a Bíblia, Provérbios 13, versículo 12, a esperança que se adia, se isso demora a acontecer, o que acontece com o nosso coração? Adoece. Veja como as coisas são complexas, irmãos. Quando a nossa esperança não está no Senhor, nós corremos um risco seríssimo de coisas complicadas acontecerem conosco. Mas veja também, Romanos capítulo 15, lá no mesmo Romanos que nós estamos lendo, mas agora no capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Quando a nossa espera demora a acontecer, quando o nosso coração vê essa esperança sendo adiada e o nosso coração adoece, quando nós estamos contando os dias para que uma quarentena passe, e o nosso olhar vai para uma perspectiva de um gráfico, quando o nosso olhar está nisso, e este gráfico não muda, ou quando as notícias continuam as mesmas, ou até piores, diz a Bíblia que uma esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas olha a resposta de Deus para nós. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz assim: e o Deus da esperança, se você puder, leia junto comigo de onde você estiver. E o Deus da esperança vos encha de quê? De todo gozo a vosso respeito, de todo gozo e paz no vosso crer. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Veja como a dimensão da esperança, ela muda, ela é transformada. Se a nossa esperança estiver numa notícia, num gráfico, na fala de um presidente, de um governador, de um prefeito, de um ministro, se a nossa esperança estiver nisso, a esperança que se adia adoece o coração. Mas, veja, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora entenda, um dos marcos importantes da esperança em nós é a alegria. A alegria. Esse texto fala, regozijai-vos na esperança. Esta alegria que procede da esperança é uma alegria que entra no coração da gente, pois ela nos faz ver o que outros não conseguem ver. A alegria não é por algo que já aconteceu. A alegria não é por algo que nós já recebemos. A alegria é por algo que você receberá em nome de Jesus. A alegria é por algo que nós receberemos em nome de Jesus. Então a nossa esperança está no Senhor. Nós receberemos dele a nossa confiança, a nossa alegria, tudo está nas mãos de Deus. Então ele enche o nosso coração de esperança, e um coração cheio de esperança é um coração que se alegra na presença do Senhor, a despeito de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa alegria gerada pela esperança, ela não arranca os nossos pés desse lugar. A alegria gerada pela esperança no Senhor, ela não nos torna alienados, como se nada tivesse acontecendo. A nossa alegria, a alegria gerada pela esperança, ela enche os nossos olhos com aquilo que está para ser vivido. Veja ainda aqui na carta de Paulo aos Romanos, volte aí para o capítulo 8, veja o que é isso na prática. Veja o que está no capítulo 8, versículo 18, Romanos 8, 18. Veja o que é estar vivendo uma circunstância adversa, cercado por problemas, cercado por dificuldades, cercado por lutas, mas apesar de tudo isso, manter o seu coração no Senhor. Não é ser um alienado.
Uma alienada não é fingir que está tudo bem, não é fingir que não tem problema, ou fingir que nós não estamos passando uma luta. Isso é alienação e não é isso que Deus quer. Veja o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 18, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo não é um alienado que se abstrai dessa realidade. Seus pés estão no chão, ele sente as dores do seu próprio corpo e as dores da igreja que ali está. Ele sabe a circunstância adversa que está enfrentando e a que ainda enfrentará. Mas ele diz com a clareza de alguém impulsionado pelo Espírito Santo de Deus: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, onde entra a esperança? Olha, onde entra a esperança? Porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Enquanto seus pés estão no chão, fincados nessa terra sofrida, nessa terra de dores, nessa terra de ansiedade e de medos, o seu coração está firmado no Senhor e os seus olhos estão voltados para Deus. E é exatamente, somente por essa causa que o coração do apóstolo Paulo é cheio da esperança, a esperança que vem do Senhor, a esperança que gera alegria. Essa semana eu conversei numa live com o cantor e pastor Gerson Borges. Estávamos lembrando de palavras que precisam ser curadas. Palavras que precisam ser curadas. Falamos sobre alegria e pedi que ele cantasse uma de suas canções que fala sobre a alegria. Ele contou, e eu pedi que ele contasse a história e cantasse. Ele disse que essa música, feita dentro de um ônibus cheio, indo para uma atividade educacional, a caminho de lá, com as dificuldades inerentes à sua vida naquela época, ele começa a falar de uma alegria que não depende da circunstância. E ele escreve: ó Senhor, tu me cingiste de alegria. Ó Senhor, tu me ungiste com alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Eu te louvarei saltando de alegria. Eu te servirei, Senhor, com alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Mesmo quando estiver atribulado, mesmo quando estiver sendo provado, tu serás a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Ser cristão é aprender a viver contente, é se alegrar de um modo diferente, pois tu és a alegria da minha alegria, minha força é a tua alegria, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro princípio bíblico para a travessia de mares revoltos: a esperança no Senhor é a nossa alegria. A esperança no Senhor é a nossa alegria. Diz o texto de Romanos 12, versículo 12, veja o que diz a Bíblia, Romanos 12, versículo 12, regozijai-vos na esperança. Na sequência diz o texto: sede pacientes na tribulação, sede pacientes na tribulação. E um princípio que eu apreendo aqui, compartilho, é: a tribulação vai passar, tenha paciência. A tribulação vai passar, tenha paciência. A tribulação, e aqui uma definição da palavra nesse contexto: a tribulação é um tempo de pressão, como se estivéssemos sendo apertados por todos os lados. Isso é tribulação no contexto que nós aqui estamos. É o sofrimento causado por circunstâncias externas com repercussões internas. Circunstâncias externas repercutindo internamente, aqui dentro de nós. O tempo de tribulação é como a névoa que caiu sobre o rio hoje. É como a névoa que cai sobre a cidade e nos impede de ver a cidade que está diante dos nossos olhos.
É uma névoa que de repente cai sobre a nossa vida e nós não conseguimos enxergar mais como será o futuro. Não que nós enxergássemos antes, mas antes nós tínhamos a impressão que havia um controle sobre o futuro. E nós somos impactados pela absoluta ausência de autossuficiência. E nos deparamos com essa névoa, onde nós enxergamos apenas o que está bem perto dos nossos olhos e muito mal, e dependemos de alguém para segurar nas nossas mãos e nos levar adiante. Nós aprendemos a viver esta confiança na palavra do Senhor, mas veja como Paulo experimentou essa realidade em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Veja, estamos fundamentando a palavra do Senhor para a nossa vida hoje. Atos capítulo 27, versículo 20, talvez, um dos versículos mais impressionantes para falar sobre a ausência de esperança e intensidade da tribulação. Capítulo 27 de Atos, versículo 20. Paulo está sofrendo mais uma vez uma dessas coisas difíceis da vida, passando por um período onde o barco estava à deriva, ao léu. Esse barco que vai depois sofrer no naufrágio. Mas esse texto revela o tempo em que eles ali estavam. E não aparecendo. Havia já há alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, toda a esperança dissipada, tribulação da mais intensa, da mais concreta, dessa nuvem, dessa escuridão, dessas trevas que absorvem o navio onde eles estavam, à deriva no meio do mar, sem saber para que lado iriam, absolutamente sem condições de controlar o barco, absolutamente sem saber para onde esse barco estava indo. É a tribulação mais concreta, mais presente, mas a Bíblia nos ensina, e Paulo recebeu de Deus uma palavra, o anjo do Senhor falou com ele à noite, e ele pôde levar uma palavra para aqueles que ali estavam, mas este momento do versículo 20, é aquele instante onde a densa névoa, escuridão profunda, onde a tribulação passa e deixa marcas muito intensas. A tribulação, meus irmãos, vai passar. A tribulação vai passar. Tenha paciência. Ao nos ensinar a paciência na tribulação, nós aprendemos que isso vai passar. Diz a Bíblia, sede pacientes na tribulação. Se é para ser paciente na tribulação, é porque a tribulação, ainda que demore, ela vai passar. A tribulação vai passar. O que a gente tem a fazer até lá é aprender o máximo de lições valiosas. As melhores lições possíveis para esse tempo. Dizem que o mundo mudou e que jamais seremos os mesmos após essa pandemia. Não sei se você concorda com isso ou não, mas isso tem sido dito repetidas vezes. Várias vozes em vários lugares do planeta têm repetido essa mesma frase. O mundo mudou. O mundo não será o mesmo após essa pandemia. Será isso verdade? Se for, o que podemos aprender com esse tempo? Quais são as lições desse tempo para a nossa vida? O que as gerações futuras receberão da gente que tem atravessado esse tempo? Das muitas lições. Associado a esse texto, eu quero dizer que talvez uma das mais fortes que nós precisamos aprender é a paciência. É a paciência. Uma métrica de aceleração está sendo quebrada. Nós fomos obrigados a desacelerar. E desacelerar, para a maioria de nós, não está sendo muito fácil. Desacelerar, para muitos de nós, está sendo uma tortura. Muitos de nós que não conseguimos compreender até quando isso vai. A impaciência vai aflorando dentro de nós, sozinhos. Mas quando duas pessoas começam ambas a ficar impacientes, quando são 3, quando são 4, seja o número que for, um grupo de pessoas impacientes, isso é um barril de pólvora pronto a explodir. A não ser que a gente aprenda com o Senhor. A tribulação vai passar, tenha
paciência. O que nós podemos aprender nesse tempo? Viver mais a família. É uma das lições mais ricas. Viver mais a família. Viver mais os detalhes de cada familiar. E os relatos são impressionantes. Casais que têm conversado mais, filhos que têm brincado mais em casa, interatividade na família. Nós podemos nos dedicar ainda mais ao relacionamento com Deus. Sabe aquela frase que havia há muito sendo dita por vários? Não tenham tempo de ler a Bíblia? Ganhou o tempo para ler a Bíblia. Não tem um tempo para estudar a palavra do Senhor? Agora você tem. Não tem um tempo para orar? Agora você tem. Não só tempo, como tem motivos. Valorizar o que é mais importante. Esse é o tempo de valorizar o que é mais importante. Vamos almoçar? Vamos fazer o culto doméstico? Vamos ver uma série? Vamos. A paciência poderá ser uma herança desse tempo. Leve-a com você depois que tudo isso passar, porque a tribulação vai passar, seja paciente. O terceiro e último princípio que esse texto nos traz, o primeiro é regozijai-vos na esperança. O texto nos diz, regozijai-vos na esperança. E a aplicação para nós é muito clara, a esperança no Senhor é a nossa alegria. A segunda frase que esse texto nos traz, sede pacientes na tribulação. A tribulação vai passar, tenha paciência. A terceira e última parte é, na oração, perseverantes. E a aplicação para nós é, não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Mais gente tem pesquisado sobre oração em todo o planeta. Eu contei isso no culto de quinta-feira. Uma pesquisa aponta que aumentou a procura sobre oração no Google. Muito. E dobra a cada 80 mil novos casos. Uma pesquisa feita em 75 países do mundo. Países como a Dinamarca, onde a pesquisa foi feita, onde não havia um grande índice de pessoas preocupadas com a questão da oração. Isso tem crescido, mais gente tem orado, mais gente tem buscado saber sobre oração. Portanto, não pare de orar. 25% dos americanos, segundo pesquisa, afirmam que o Covid-19, olha só a conclusão da pesquisa, é um alerta para a necessidade de voltar a crer em Deus. É um alerta para a necessidade de voltar a crer em Deus, e quem volta a crer em Deus, ora. O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta de número 178, responde o que é oração. Oração, segundo o Catecismo Maior de Westminster, um documento da igreja, oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, e com auxílio do seu Espírito, e com a confissão de nossos pecados, e um grato reconhecimento de sua misericórdia. A oração é esse tempo em que nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, o que nos entristece e o que nos alegra, o que nos agita e o que nos pacifica, os nossos problemas e as soluções, pessoas, nomes históricos, histórias, trajetórias, tudo isso sendo apresentado diante de Deus em oração. O Salmo 62, versículo 8 diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Derramai perante ele o vosso coração. A Igreja Presbiteriana do Brasil e muitas outras igrejas reservaram o dia de hoje, dia 5 de abril, e o domingo próximo, dia 12 de abril, para jejum e oração. Jejum precisa ser acompanhado de oração. Não existe jejum espiritual, jejum bíblico sem a oração. A oração e o jejum andam absolutamente juntos.
E este é um processo em que, ao consagrarmos o nosso tempo de oração, de jejum na presença de Deus, nós somos aproximados a Ele, a nossa sensibilidade espiritual é aumentada, e aquela palavra de Deus para a nossa vida, nós somos mais sensíveis para ouvir. Não é a oração que muda a vontade de Deus, é a vontade de Deus que nos muda à medida que nós oramos. À medida que nós oramos, nós conseguimos enxergar a vontade de Deus, e a sensibilidade espiritual desenvolvida no jejum e na oração nos permite clamar ao Senhor segundo a vontade dEle, como diz a carta de Paulo ainda aos Romanos, no capítulo 8, quando diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Espírito Santo e o Senhor têm a mesma mente, a mente do Espírito Santo, a mente de Deus, para ministrar as nossas vidas. Há orações sofridas, bem sofridas. Há orações chorosas, de lamento, de pranto. Há oração feitas de lágrimas. Há orações silenciosas que se assemelham a verdadeiros gritos no silêncio. Há orações alegres, festivas, cheias de riso e gargalhadas. Há oração de todos os tipos. O que não pode haver é a não oração. O que não pode haver é a não oração. Não pare de orar. Não terceirize a oração. Escuta só uma coisa. Há pessoas que pedem oração e não oram pelos motivos pelos quais elas pedem. É uma incoerência. É um absurdo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pior que é verdade. Ora por isso, ora por isso, ora por isso. Quantas vezes eu já perguntei a alguém que já me pediu oração por alguma coisa ou por alguém, ou pediu que eu orasse com alguém ou por alguém, e a pergunta que eu faço é: você já orou? Você já orou? Não pare de orar, não terceirizamos oração, não pare de orar, não desista, não esmoreça. A oração é uma arma poderosa contra o inimigo. Uma pessoa que ora, há um estremecimento no inferno. Quanto mais nós orarmos, clamarmos, buscarmos a presença do Senhor, a presença do Senhor se manifestará. Esta pandemia será detida, será retida, será cessada, à medida que toda a nossa oração for feita, quando o clamor for feito pelo povo de Deus, para que haja sabedoria sobre os governantes, para que haja sabedoria e inteligência por parte dos cientistas, para que haja generosidade da parte daqueles que têm recurso, para que haja responsabilidade da parte de cada um de nós. Nós precisamos orar. Persevere, persista, prossiga, caminhe, não fuja da oração. Ela é o marco, o início de um processo libertador. Há quem começa a orar destruído emocionalmente, mas quando se levanta parece outra pessoa. Enquanto se calar e não falar, enquanto não confessar a Deus os seus pecados, serão como os ossos esmagados, como diz Davi. Ossos esmagados, apertados, dores por todos os lados. São dores no corpo, mas que procedem do Espírito. A Bíblia diz que nós devemos conversar com Deus sobre todas as coisas. Gente que ora não tem tempo para murmurar. Gente que ora tem menos tempo para falar da vida alheia. Gente que ora experimenta o milagre de ver Deus contando a ele os seus segredos. Entenda uma coisa, quem ora recebe de Deus os seus segredos. Quem ora escuta aqui a fala de Deus com a gente. Não pare de orar. Enquanto a pandemia continuar, ore. Quando ela passar, ore. Não pare de orar. Romanos 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Princípios bíblicos para a travessia de mares revoltos. A esperança do Senhor é a nossa alegria. A tribulação vai passar. Tenha paciência. Não pare de orar. Nós vamos orar juntos agora, queridos e amados e preciosos irmãos e irmãs. No meio de toda essa tormenta é difícil ter alegria. Mas se a Bíblia diz
é porque é possível e é porque Deus vai fazer. Enquanto há tribulação, enquanto os nossos olhos estiverem na tribulação, enquanto o nosso coração estiver na luta, não haverá alegria. Mas aquele que tem ao Senhor terá o seu coração cheio da alegria, porque a esperança no Senhor é a nossa alegria. Aprenda. A tribulação vai passar. Tenha paciência. Vamos pedir ao Senhor que a esperança, a alegria e a paciência inundem o seu coração e de sua família. Não pare de orar. Não pare de orar. Ore, 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 ore e ore. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela bênção do Senhor sobre nós. Muito obrigado porque há princípios bíblicos para a travessia de mares revoltos, em que pese a circunstância externa, internamente nós somos cheios de uma esperança, e essa esperança nos enche de alegria. O Teu Espírito Santo nos conta um segredo: a tribulação vai passar. Tenha paciência. Sede pacientes na tribulação. E todo esse processo do Senhor na nossa vida acontece à medida que nós deixamos de falar, de murmurar, de reclamar, para orar. Jejum e oração, clamor sincero e verdadeiro diante do Senhor. Não podemos parar de orar. Pai, ensina-nos a orar como convém. Tira da gente tudo aquilo que nos afasta do tempo da oração. Temos tempo, temos mais tempo, podemos organizar melhor o nosso tempo. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs a bênção de não pararem de orar. Nossa oração são armas poderosas, como diz o Catecismo de Westminster. Nós entregamos os nossos desejos na presença do Senhor. Nós recebemos da parte do Senhor a alegria de ter os nossos pecados perdoados, de vermos a Tua misericórdia se manifestando de forma concreta sobre a nossa vida. Levanta-nos para a oração e leva-nos a orar mais e mais, a dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor e a clamarmos pelo Teu nome, pelo Teu socorro, a enchermos a nossa vida de oração, a cantarmos orando, ao chorarmos orando, ao sorrirmos orando, mas não pararmos de orar. É tempo de uma luta constante, luta pela cura dos enfermos em nome de Jesus, luta pelo consolo aos corações, milhares e milhares de corações enlutados pelo planeta. Oração pela saúde do planeta, oração pela saúde daqueles que estão lá na linha de frente, oração pela saúde de todos aqueles que estão liderando projetos em todos os lugares. Pai, cuida de cada um deles. Cuida, Senhor Deus, dos grupos de risco. Pai, leva-nos a orar pelos idosos, pelos nossos amados antepassados, aqueles que chegaram antes de nós, aqueles que nos trataram com carinho, com amor e que nos ensinaram tanto. Dá-nos a responsabilidade no cuidado com eles, Pai. Senhor Deus, leva-nos a orar para que os nossos governantes sejam sábios,
que suas decisões sejam sábias, que as motivações erradas sejam colocadas de lado e o Teu Espírito os conduza para tomarem decisões sábias. Leva-nos a orar pelos cientistas, pesquisadores que estão virando dias e noites nos laboratórios, planejando de alguma forma um remédio, uma saída, uma alternativa. São tantas as possibilidades que aparecem, Pai. Nós oramos para que as melhores sejam colocadas em prática. E nós já sabemos que é o Senhor quem está soprando isso lá. Embora alguns se levantarão e ganharão prêmios e serão reconhecidos publicamente como aqueles que acharam a solução para uma pandemia de um tamanho global como essa, dá-lhes a humildade de perceberem que não fariam nada sem esse sopro do Senhor sobre eles. Nós oramos por generosidade, empresários, multimilionários, empresas fartas de recursos, que elas sejam generosas nas contribuições para a pesquisa, como sejam generosas para que empregos sejam mantidos, para que as pessoas que mais precisam tenham seus alimentos, tenham o necessário para a sobrevivência. Pai, nós oramos pelas igrejas em todo o planeta, para que nós tenhamos irmãos e irmãs que se ajoelhem todos os dias, em todas as línguas, em todos os fusos, para clamarem ao Senhor, buscando a Tua misericórdia para o nosso planeta, em nome do Senhor Jesus. Pai, dá-nos unidade naquilo que é mais importante, Deus querido, por favor. Senhor Deus, encha nosso coração com todas essas verdades e princípios bíblicos para a travessia de mares revoltos. Ajuda-nos neste processo, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor está à nossa frente, e porque está à nossa frente, nós vamos caminhando em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.